Boa noite, vamos seguir aqui no livro A História da Igreja, André Miller. E o ponto aqui que vamos iniciar é reflexões sobre os princípios do asceticismo. É realmente triste refletir sobre os muitos e sérios erros dos grandes doutores ou dos primeiros pais, como são usualmente chamados. Não sabemos de nada mais grave e solene do que o fato de que eles enganaram muito as pessoas de então, e que por meio de seus escritos, eles têm enganado a igreja professa desde então. Quem é capaz de estimar as terríveis consequências de tais ensinos pelos últimos 1400 anos, pelo menos? A má interpretação e má aplicação da palavra de Deus é, evidentemente, a regra para esses líderes. E ensinar a sã doutrina é a exceção. E ainda assim, eles são o orgulho e a alegada autoridade para uma grande porção da cristandade até hoje. Sobre o assunto do asceticismo, qualquer um com conhecimento comum das Escrituras pode enxergar a ignorância que tinham da mente de Deus e o quanto pervertiam sua palavra. Somos exortados, por exemplo, a mortificar as obras do corpo, mas nunca a mortificar o próprio corpo. O corpo é do Senhor e deve ser cuidado. Não sabeis vós, diz o apóstolo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Verdadeiramente devem ser reduzidos à servidão. Mas este é o modo mais sábio de cuidar do corpo. Romanos 8, versículo 13, 1 Coríntios 6,15 e 1 Coríntios 9, 27. Novamente o apóstolo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E então ele explica: o que são esses membros. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Estas são as obras do corpo que devemos mortificar, que devemos entregar à morte de maneira prática. E isto sobre o fundamento de que a carne foi condenada à morte na cruz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Observe que o versículo não diz que estão crucificando ou que deveriam crucificar a carne, mas que já a crucificaram.
Deus a colocou fora de sua vista pela cruz. E devemos mantê-la fora de nossa vista pelo auto-julgamento. O corpo, pelo contrário, tem no Novo Testamento um lugar muito importante como o templo do Espírito Santo. Mas a tendência do asceticismo é de maltratar o corpo e alimentar a carne, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, 23. Os pais parecem ter se esquecido que o asceticismo era fruto da filosofia pagã e de modo nenhum do cristianismo divino. Mas eles parecem nunca terem olhado com cuidado para as Escrituras para conhecerem a mente de Deus sobre esses assuntos. Não tendo entendido a total ruína do homem na carne, eles, em vão, pensavam que ela, a carne, podia ser melhorada. E foram assim desviados de inumeráveis maneiras, especialmente quanto à obra de Cristo, o julgamento da carne por Deus, o verdadeiro princípio da adoração e todo o caminho do serviço cristão. Tendo visto o estabelecimento do grande sistema monástico, que exerceria uma influência tão poderosa em conexão com o cristianismo, a literatura e a civilização através da Idade das Trevas, deixemos o assunto por enquanto e retornemos à nossa história geral. Vou dar uma pausa aqui para saber se algum irmão quer comentar. Boa noite, irmãos. Consegue me ouvir bem? Ouvindo, Michel. Eu vou ser ousado hoje. Eu vou ligar a câmera aqui, ó, como antigamente. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Liguei aqui, ó. Irmão Dal, pode ser que na minha fala aqui eu possa ser interrompido. E aí eu vou ter que sair, dar uma pausa. E aí o irmão prossegue, tá bom? A gente na reunião anterior comentando sobre a história da igreja, a gente tinha visto o assunto sobre o monasticismo, que aí a gente vê que foi um sistema, uma prática dita cristã, que inclusive ela perdurou por muitos anos no poder católico romano. Os chamados monges, né? Aquelas pessoas que ficavam afastadas, separadas da sociedade, e essas pessoas eram vistas, né, reclusas, tanto os homens quanto as mulheres também, como a gente viu o relato das mulheres, o que elas faziam, o que aconteciam com elas quando elas aceitavam essa missão de sofrer na carne, de passar sacrifícios exteriores, né, cortar o cabelo e tudo mais. Que, inclusive, essas cenas, elas são muito fortes na mídia, até em filmes e séries, quando relatam da Idade Média e partem para esse sistema, né? Tem todo aquele estilo, aquelas cenas assim, de tão comum que era. Então, e a gente comentou como que o mal doutrinário, ele é um mal tão grave
quanto qualquer outro tipo de mal, como o eclesiástico e o mal moral também. Porque a gente viu lá pela história, e reforçando novamente, que teve lá o Antônio, né? Eu lembro dele, Antônio, que o livro conta aí, o Andrew Miller, que ele começou a entender de que para que ele pudesse obedecer a Deus, ele tinha que fazer certos sacrifícios na vida dele e colocar a carne para ficar obediente. Mas ele entendia que para a carne ficar obediente, ele tinha que se abdicar das coisas desse mundo. Então, ele se apartou da sociedade, ele ficou lá isolado, mudou a alimentação dele, ficava se repreendendo, né? Que geralmente é aquela cena, né, que já me vem na mente, aquela cena da pessoa pegando uma cinta e tacando nas costas o tempo todo, e falando, se conserta, para. Nananana. Só que aí o Antônio foi se frustrando cada vez mais, né? Porque ele percebeu que ele continuava a mesma coisa. Porque é o que fala lá em Romanos 7, quando se trata da carne, e a gente vai lá de novo para reforçar. Deixa eu ver. Romanos 7,18, que diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum. É uma coisa que tem que ficar clara para todos nós. Nossa carne não habita bem algum. Ah, mas eu consigo fazer tal coisa que parece algo bom. Não interessa. Não é a carne não habita bem algum. E é isso que faz até cristãos, na sua boa sinceridade para com Deus, de achar que quando ela se converte, ela precisa fazer alguma coisa com a carne ou mudar o seu ser para que ela seja positiva diante de Deus. Quando o cristão ele tem esse pensamento, logo percebe-se que ele não está atento ali à sã doutrina, porque ele pode ter entendido o evangelho da graça, ter entendido de que ele foi salvo de uma vez por todas pela obra de Cristo na cruz, e que ele foi beneficiado por isso, por meio da fé, não por obras, como diz lá Efésios 2, mas quando vai partir para a sua vida cristã aqui na Terra, até o momento do arrebatamento, ou então da morte física, enfim, ele sabe que ele tem a carne nele, só que ele não esse cristão ele não consegue compreender, então, qual é o próximo passo, né? Como é que tem que ser minha vida aqui na Terra? Qual é a fórmula que está agora a minha situação para com Deus? E essa parte da doutrina que começou a se perder facilmente logo lá no início da história da igreja na Terra. Porque a gente pega esse Antônio novamente, que começou a ter essa ideia de monasticismo através da sua sabedoria humana e não de Deus, do que ele achava melhor, ou seja, da sua dedução de como ele achava que Deus queria que ele vivesse, e aí que está o perigo. Porque esses pensamentos nossos, humanos, elas podem ter uma aparência boa, parece ser uma regra bonita, é uma regra que parece que a gente pode pensar assim, não, Deus gosta disso, olha a forma como ele está se sacrificando para Deus, Deus deve estar gostando disso. É aí que está o perigo, de nossas opiniões sobre algo. Então, Antônio, ele começou a ter esse estilo de vida, começou a inspirar outras pessoas ao redor dele, que viam ele lá distante, se sacrificando para Deus, e chegou a um ponto de que esse mal doutrinário, lá do início, que, pelos olhos humanos, parecia ser algo bom, parecia ser algo vindo de Deus, era, na verdade, ali, biblicamente falando, de acordo com os pensamentos de Deus, um veneno. Porque esse veneno, e aí eu lembro que eu trouxe até o exemplo do câncer do corpo, né, que começa em uma parte do corpo, e aí ele vai passando para o corpo todo, dominando, foi praticamente isso. Através de uma pessoa ali, foi minando esse tipo de pensamento ao ponto de se fazer um sistema
que dominou por esse mundo por muitos anos, que foi essa questão do monasticismo, ao ponto das pessoas verem essas pessoas que estavam nesse sistema de abdicar da carne, de fazer vários sacrifícios lá, como pessoas até superiores, mais vividas, mais experientes e mais íntimos de Deus, mais perto de Deus, porque olha a vida sacrificada que eles têm. Isso é um perigo, perigo por vários fatores, por vários erros, né? Que não vale a pena também ficar citando todos esses erros aqui. Mas o ponto é, isso começou a fugir da verdade de Deus. Porque o homem, ele não tem que procurar uma resolução para dentro dele. Porque esse versículo 18 já deixa bem claro que na carne não habita bem algum. E depois, quando a gente se converte, essa verdade não muda. A nossa carne não melhora. A nossa carne continua na gente enquanto a gente está aqui nesse mundo. Só que a diferença é que quando nós cremos no Evangelho da Graça e nos tornamos nova criatura, criada diretamente do dedo de Deus, nós temos uma nova vida já aqui nessa terra. E essa nova vida, esse novo poder que vem de Deus, que aí a prova disso é o Espírito Santo habitando na gente, esse Espírito Santo que habita em nós é o poder que nos afirma e que nos garante que nós não estamos sob o poder da carne que, por enquanto, habita na gente. Eu não tenho por que servir mais a minha carne. Eu sei muito bem o que minha carne é. Ela é podre, ela não presta, ela não melhora. Ela é imperfeita e ela não tem um grau de melhora e nem piora. Ela está lá na mesma situação desde a época que eu era incrédulo. A questão agora é que eu sei que pelo poder de Deus e do Evangelho da Graça, eu não tenho o porquê estar sob a servidão da carne. Porque agora eu tenho um outro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e agora está nos céus lá, sendo o nosso cabeça, o cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Estamos unidos a ele e temos ele agora como o novo senhorio. Então agora perceba que o fator é externo. O fator é fora da gente. Não é dentro da gente que a gente tem que procurar alguma coisa. É fora da gente. Por quê? Por exemplo, o apóstolo Paulo, eu não vou ler toda essa passagem de Romanos 7, mas é praticamente uma lamentação. É ele reclamando de si mesmo, percebendo que o bem que ele quer fazer, aqui, 19, logo depois. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso aqui é a carne. Isso aqui é a carne, como sempre age. E aí, no 21, o apóstolo Paulo percebe, né? Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, a carne. Porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Porque a gente conhece, né, os pensamentos de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é o ponto do maior problema que o ser humano tem, daquele principalmente que nasce de novo, que tem conhecimento de Deus e sabe que ele é santo, que tem aquele sentimento de querer fazer a vontade de Deus, só que, por enquanto, ele está achando que ele é a ferramenta principal para resolver isso, no sentido de viver de acordo com Deus. Está em mim a resolução. Né? Mas aí o apóstolo Paulo percebe que nada tem de bom nele. Ele é miserável. A sua carne, a sua velha criatura, ela é miserável. E aí ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? É a minha obediência com a lei de Deus? De maneira alguma, porque eu vou falhar em algum ponto. É a minha experiência para com Deus, é meu sacrifício, é eu me afastar da sociedade, ou pegar o cinto e bater nas minhas costas e botar carne no lugar dele, é isso que vai me livrar o corpo desta morte? Não, não é isso. No 25 está a resposta, no verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou repetir aqui, ó. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, aqui o apóstolo Paulo ele percebe o seguinte: a carne, que ainda está em nós, ela vai servir a lei do pecado, porque tudo vai resultar no pecado através da carne. Porque a carne é má, ela não presta. Então, como é que eu faço para servir a lei de Deus? Com o entendimento, como diz aqui, ó. E que entendimento é esse? Aí, se a gente for lá em Romanos 8, a gente vai ver a chegada aí de um personagem muito importante para nossas vidas, que é o Espírito Santo, que é citado diversas vezes aqui. No verso 1, ele já nos garante uma coisa, que a gente vai ver aqui na versão atualizada, porque a corrigida tem um ponto aí, tem um erro de tradução, que afeta a doutrina. E é importante os irmãos se atentarem a isso, né? Quando perceberem que algo parece que alguma tradução está indo contra a sã doutrina, pode ver as outras versões, que aí os irmãos vão perceber que as demais versões estão corretas e aquela que está errada. Na versão atualizada, fala assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente percebe que é um fator externo, né? É uma pessoa, é uma outra pessoa que realizou a obra para a gente, que nos garante essa salvação. Então, se a gente for pensar logo desse versículo 1 do capítulo 8, pensando aqui agora na história do Antônio, se o Antônio percebesse isso aqui, e visse esse capítulo 8, ele ia perceber que, primeiro, ele não tinha que fazer nenhum tipo de castigo com ele mesmo para ele conseguir chegar em algum patamar da vontade de Deus para a sua salvação, porque ele ia ver que essa vontade ela foi cumprida já. Que foi o Senhor Jesus Cristo cumprindo para Deus a vitória contra o pecado. E a gente apenas desfruta dessa vitória, que foi a vitória de Cristo contra a morte, contra o pecado, contra Satanás. É uma batalha já vencida. A gente só desfruta dessa vitória. E aí no verso 2 fala: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, olha aí, está no passado, ó, me livrou da lei, do pecado e da morte. Me livrou já. Então, não tem um porquê eu ficar pensando que eu preciso fazer algo para poder obter uma salvação ou uma perfeição. Não, não é isso. Não é esse o ponto. Eu não tenho que pensar da maneira... Quando a gente vai viver para Deus, irmãos, porque quando a gente nasce de novo, a gente sente essa vontade, né? De fazer a vontade de Deus. Essa é uma característica genuína de uma pessoa que nasce de novo, né? E aí eu lembro até das questões quando a gente vai apresentar a salvação da graça. Não é difícil encontrar alguém e falar assim: já que é salvo pela graça, então eu vou fazer o que eu quiser fazer mesmo, fazer a minha vontade. Bem, aí mostra que uma pessoa que já leva para esse ponto, pelos sinais que mostram, né? Por isso, mostra que a pessoa não conseguiu, não entendeu o amor de Deus para com ela e a graça bendita de Deus. Porque uma pessoa, quando entende a graça de Deus, naturalmente ela vai se sentindo atraída à sua presença, a fazer sua vontade. Só que é isso, irmãos, para fazer a vontade de Deus, para a gente andar na vontade de Deus aqui, nesse mundo, a gente tem que entender dele, qual é a vontade dele para nós. E não qual é a minha vontade que eu quero para viver para Deus. Isso que é o perigo. É eu querer ser primeiro a minha fonte e depois a fonte de Deus. Porque se eu botar a minha fonte, e sabendo também que eu tenho a carne aqui ainda, que é perigosa, eu posso estar manchando tudo e me perdendo no meio do caminho. Não perdendo a salvação, lembrando, irmãos, é perdendo o testemunho, a verdade de Deus na minha vida, esse exercício prático para fazer a vontade dele. É isso que a gente tem que estar ligado. Então, aqui no capítulo 8, né? Claro que eu não vou ler todo o capítulo 8 aqui, porque
a gente vai voltar lá no foco do assunto do texto, mas mostra que é o Espírito Santo que é o poder de ação em nossas vidas, e que quando a gente anda no Espírito, lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, cada irmão aí, cada irmã, obedecendo na medida que Deus está ensinando, porque o Senhor ele vai ensinando em medidas diferentes para cada um, mas todos estão completos, está agindo como um homem maduro, como fala a palavra de Deus, maduro, no sentido de aquilo que Deus está te dando ali de luz, de conhecimento, você está andando, então está tudo indo bem. E tenha certeza que quando a gente anda na verdade, com o nível que Deus nos deu de conhecimento, ele vai nos dando mais. É gradativo, né? Então mostra que nós temos um outro Senhor, o Senhor Jesus, nós estamos agora debaixo do seu poder, do seu senhorio, e o outro Senhor a qual a gente antes servia, que era o pecado, a gente deixa de lado. Um cristão, ele só vai querer fazer da carne o Senhor dele se ele quiser. Porque nós não estamos naquela situação de Romanos 7, que ficava atrás de uma resposta certeira, de uma maneira correta de Deus e não conseguia encontrar. E aí, eu tenho que seguir toda a lei de Deus para poder Deus, eu seguir, fazer a vontade de Deus. E aí a gente obedece a lei, mas aí depois peca ou falha, e aí acha que está tudo perdido de novo. Nós não estamos nessa situação. Porque, lembrando, irmãos, é isso. Nós estamos salvos na obra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está vitorioso, e é Deus Pai, o nosso Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo, que deu um comprovante para a gente de que a obra de Cristo foi perfeita já, porque ressuscitou ele, e nos deu o Espírito Santo também como penhor disso nosso, como fala Romanos 8 também. Então, assim, irmãos, nós estamos descansados. Não temos do que ficar com o cinto e batendo nas nossas costas. A gente já sabe a situação da nossa carne. A nossa carne não vai melhorar. Então, a gente tem que tirar isso do nosso pensamento, de achar que a gente precisa melhorar no sentido, preciso melhorar minha carne, preciso... Não, se a gente ficar pensando em melhorar, pensando em nós, eu, é perigoso. A gente busca obedecer ao Senhor Jesus, deixando ele como nosso Senhor. E o Senhor vai nos orientando e a gente vai obedecendo, sabendo muito bem o nosso lugar celestial, a nossa vocação celestial, e a carne deixa de lado. Se perceber sinais que a carne está querendo agir, e a gente sabe quando a carne está querendo agir, porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente já é exercitado no que Deus quer para a gente, no que ele acha, o que é o bem e o mal de acordo com Deus, né? A gente vai exercitando em nossa prática do nosso dia a dia. Então, quando a gente sente que tem algo que parece que está fugindo da palavra ou da doutrina no nosso dia a dia, é uma forma da gente se julgar e falar assim: a carne não tem lugar aqui na minha vida. É o Senhor Jesus que é o meu Senhor, não é a carne. Então, é esse exercício diário que a gente tem. E a gente pode falhar nessa prática. Falhamos, né? Mas o importante, irmãos, é deixar essa verdade em nossa mente, desse conhecimento, porque é seguindo a verdade e em amor, como falam vários versículos da epístola, né? Seguir a verdade em amor. Primeiro a gente tem que saber a verdade, porque é a verdade que vai nos ajudar, é a verdade que nos ajuda a gente andar da maneira como Deus está querendo que a gente ande, né? E tirar totalmente a nossa sabedoria humana, os nossos pensamentos, as nossas deduções. Sabe a espada que fala, que divide a palavra, né? A espada que divide nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Então, quando a gente tem conhecimento de Deus e da sua palavra, a gente sabe muito bem ali aquela espada separando o que é o pensamento de Michel e o que é o pensamento da palavra de Deus, qual é o pensamento do Senhor. E quando eu sinto que é o pensamento de Michel que está falando de algum assunto, eu já, cai fora. Não me interessa o meu pensamento. Interessa o pensamento do Senhor. Para tudo, irmãos, para tudo na nossa vida. Quer seja em nossa vida pessoal, quer seja no nosso trabalho secular, quer seja na vida na assembleia, quer seja
do irmão que aprendeu o evangelho, mas não sabe muito ainda sobre a igreja, onde se reunir, tudo, em cada momento da nossa vida. A gente tem que buscar a vontade do Senhor. E andando em obediência assim, a gente vai glorificá-lo em nossas vidas e vamos conhecer o Senhor Jesus cada vez melhor e melhor e melhor, gradativamente, conhecendo cada vez mais o seu amor, a sua graça. E esse relacionamento, a gente vai ter apreço por esse relacionamento cada vez mais. É uma coisa gradativa. E assim a gente vai estar aqui nessa terra andando em obediência, né? Crescendo no conhecimento de Deus até o momento que estaremos com o Senhor, e aí estaremos com o nosso corpo transformado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, e também com a sua mente, né? Nossa mente e corpo transformados. Até aqui, irmãos. Obrigado. Só um complemento, irmãos, é que a importância de conhecermos o significado das palavras. Muitos confundiram e ainda confundem o significado da palavra carne e corpo. Olha como essa falta de entendimento de algo tão simples trouxe grandes dificuldades para muitos cristãos. Então, o entendimento do significado das palavras é algo muito importante. Então, a carne não tem nada a ver com o corpo. Então, muitos confundiram isso por encontrar vários versículos falando carne, carne, carne. Ele olha para ele e vê, eu sou de carne. Então, logo, vou flagelar o meu corpo. A minha carne, ainda fala, a minha carne. Então, se eu deixar de comer, de beber, e se eu começar a me bater, a fazer vários sacrifícios no meu corpo, e eles chamam o corpo de carne, olha a confusão aí, chamam o corpo de carne, então vou resolver, eu vou melhorar, porque eles não sabem separar carne de corpo. Acho que o escritor tentou até chamar a atenção sobre isso. O nosso corpo não tem nada a ver com a nossa carne, por mais que seja de carne o nosso corpo também, mas não tem nada a ver. Carne, na palavra de Deus, significa a personificação do mal, do pecado, e que todos nós nascemos com a carne, com a velha natureza, com a personificação do pecado. Então, todos estão suscetíveis a todo e qualquer mal. Isso não tem nada a ver com o corpo. Nada a ver. Muito pelo contrário, o nosso corpo, inclusive, é templo, como o escritor traz, chama a atenção quanto a isso. O nosso, só para relembrar, né, que certamente todo mundo sabe disso, só para relembrar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente vai encontrar o apóstolo Paulo falando em Romanos, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, tal, alguma coisa assim, que é o vosso culto racional. E é no corpo. Nosso culto é no corpo. Então, é muito importante, irmãos, separarmos o que é carne e o que é corpo, para não haver essa confusão que muitos se flagelaram, não é a palavra? Entraram em flagelo ali para tentar melhorar a carne através do corpo. Então, se eu sacrificar o meu corpo, que eu acho que é carne, olha que engano, eu melhoro. Claro que não, é impossível fazer isso. Nosso corpo não tem poder nenhum para transformar a nossa carne. E aí vai vir muita frustração, né, como aconteceu com o Antônio aí, que o Michel lembrou, porque vai ver que não é impossível o seu corpo, né, transformar a sua carne, que nada mais é do que o velho homem, do que a natureza do mal, do pecado que herdamos de Adão quando nascemos. Então é importantíssimo fazer essa separação. E isso, inclusive, pode ocorrer conosco, com qualquer um cristão, até hoje. É uma armadilha que Satanás utiliza da falta de entendimento das coisas, da palavra de Deus. Ele usa a própria palavra, né? Falsifica a palavra, é o leite, né, falsificado, para poder enganar. Já que ele não pode tirar a salvação de um salvo,
mas ele pode fazer isso, fazer até um salvo perder a vida dele aqui, porque não vai dar frutos, porque não vai ter comunhão, porque vai ter uma vida totalmente de tristeza, e não é isso que o Senhor quer, ele quer uma vida de alegria, de gozo. Então, a falta de entendimento, irmãos, pode trazer tragédias até mesmo para a vida de um salvo. Então, é interessante isso, importantíssimo esse tema para a gente, não só a palavra carne e corpo, mas tem outras palavras também, como igreja, né, templo, e eles pegam sempre as palavras e ficam, né, falsificando as palavras, para poder não tirar a salvação de um verdadeiro, mas pode trazer tragédias aí, uma vida infrutífera por conta desse mal. É isso. Já que o irmão Isaac reforçou, né, o significado de carne, vamos dar uma lida lá no Definições Doutrinais, que lá também tem o termo. Eu vou passar aí, dá, ó. E o irmão abre, por favor. Passei no chat. Diz assim: quando usada com o artigo a antes da palavra, ela se refere à pecaminosa natureza caída do homem. Mas quando é usada sem o artigo, geralmente está se referindo ao que é humano, ao invés do que é pecaminoso. Infelizmente, a tradução inglesa King James nem sempre segue essa regra, como acontece nas traduções mais criteriosas de John Nelson Darby, William Kelly, etc. Com base nisso, a Escritura tem o cuidado de afirmar que o Senhor Jesus veio em carne, não incluindo o artigo. E aí tem as referências onde cita. Dizer na carne, em conexão com a humanidade do Senhor, poderia implicar que ele tomou parte na pecaminosa natureza caída, o que ele definitivamente não fez. No entanto, o artigo a é corretamente usado em conexão com os homens, porque todos na raça de Adão nasceram com uma natureza caída de pecado. Porque todos da raça de Adão foram nascidos com a pecaminosa natureza caída. Então, olha aí, né? Eu mesmo, irmãos, para ver como é forte a questão do termo, para a gente pensar no significado, né? Quando fala carne, geralmente eu penso a carne mesmo, que está no nosso corpo. Mas olha só que coisa. Carne quando fala a carne, que é esse assunto que envolve o assunto doutrinário, que envolve nossas vidas aqui na nossa prática de vida com Deus, deixa bem claro, né? A carne, na carne, é quando fala da natureza caída do homem. A natureza caída. Então, é a natureza caída que nós temos ainda aqui. Por mais que a gente creia no Evangelho, a natureza caída não saiu de nós. Se nós quisermos, a gente vai pelo caminho da natureza caída. Só que é por isso que o apóstolo Paulo reforça: para que eu vou seguir nesse caminho se eu já morri para esse caminho? Quando nós cremos no Evangelho da Graça, nós morremos ali junto com Cristo também na cruz. Morremos junto com ele. Agora, como assim a gente morreu na cruz com o Senhor? Fomos crucificados com Cristo. Cadê o versículo? Bora procurar aqui, ó. Gálatas. Gálatas 2:20. E olha só, irmãos, a influência, como a história da igreja, como a gente viu aí de Andrew Miller, narrando sobre todo esse misticismo, essa coisa dos monges, etc., e de outros sistemas. Como que, com o tempo, por mais que a dominância tenha diminuído disso, né, no testemunho cristão, mas olha só como o ensinamento, de certa maneira, ela é passada
de geração em geração, carregando esses significados no sentido de sofrer na carne, de ter que se sacrificar, né? Yasmin aí, Sena, que é lá de Itamaraty, a gente conversou muito sobre isso, né? Como quando a gente era do sistema religioso, o quanto que de medo que a gente tinha quando passava esses versículos aqui, irmãos. Gálatas está falando plenamente da graça de Deus, do nível de graça e de amor que Cristo fez por nós, mas toda essa má doutrina passada de um ouvido para o outro, né, nessa história toda, faz com que a gente veja essa frase assim, já estou crucificado com Cristo, e fique com medo. Por quê? Facilmente uma pessoa vai ler essa frase aqui, já estou crucificado com Cristo, e logo, lendo essa frase, vai começar a se culpar, porque pensa assim, se eu já estou crucificado com Cristo, já e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, só que eu estou falhando em tal coisa, então isso não está acontecendo comigo ainda, então eu não estou nesse patamar, logo eu não sou salvo. Como é que eu tenho que sentir que eu fui crucificado com Cristo? Não, eu tenho que viver uma vida, vou até ligar a câmera aqui, ó, esqueci de ligar, eu tenho que viver uma vida totalmente de um nível para que as pessoas possam olhar para mim e falem assim, olha, ele parece que foi crucificado com Cristo, porque olha a vida dele, totalmente crucificada, né? Não come, não bebe, não socializa, não trabalha, está lá no meio do mato, não está fazendo mais nada, está separado, está se batendo. Só que é isso, irmãos. Quando fala que já estamos crucificados com Cristo, isso é um fato. Não é no sentido de o meu estilo de vida que já tenho já significa que eu já estou crucificado com Cristo. Não, é isso. A fonte não sou eu, a fonte não somos nós que começou isso. Foi uma coisa que começou com o Senhor e a obra do Senhor Jesus, e por nós crermos a nossa fé, que a gente sabe lá em Efésios, que nem a fé é mérito nosso, nem isso de mérito a gente leva. A fé foi nos dada, foi um presente de Deus, mas é por meio dessa fé que a gente entende que nós fomos crucificados com Cristo, e por quê? Pela obra que Cristo fez, é uma coisa exata, eu já estou crucificado com Cristo. Agora, crucificado como? Como assim? Porque eu continuo aqui, vivo aqui, né? Mas o que é que foi crucificado com Cristo? O velho homem. É esse velho homem que era preso a essa velha natureza. E qualquer pessoa, essa criatura que vem de Adão, naturalmente, pela correnteza do rio, ela vai em direção à morte. Não tem outro resultado. Essa criatura que já está morta, já está crucificada com Cristo. Então, na mente de Deus, a velha criatura, o que a gente era antes, essa criatura que nós éramos antes, que veio de Adão, na mente de Deus, já morreu. É por isso que Gálatas vai falar sobre a questão da lei. A lei, ela não deixa de existir. A lei continua aqui intacta, a lei que Deus deu para os homens, principalmente para Israel, né, que foi dada a Israel. Mas a lei, ela não tem mais efeito no morto. Por isso que fala o exemplo da esposa com o marido. Enquanto o marido vive, a esposa tem que cumprir demandas com esse marido que está vivo. O marido morreu, a esposa está livre de lei para o marido. Ela está viúva. Então, não tem que cumprir mais nada com esse marido que já morreu. A mesma coisa foi o que aconteceu para a gente. A nossa velha criatura, que foi crucificada com Cristo, já morreu. Por isso que fala que nós estamos mortos para a lei. Olha como a doutrina, como a gente vai aprendendo essa doutrina, como a gente vai lembrando uma passagem atrás da outra aqui. Né? Porque tudo se conecta. Quando fala que nós estamos crucificados com Cristo e nós estamos mortos para a lei, é por isso. Porque a lei não vai atingir uma pessoa que já morreu.
uma criatura que já morreu. A lei vai em direção, vai estar em funcionamento com as pessoas, com a criatura que está viva. Só que, da descendência de Adão, que éramos antes, que Adão que começou com essa natureza pecaminosa, que a gente está vendo o assunto aí da carne, lembra? Que eu fui falando uma coisa atrás da outra aqui, mas o foco é a questão da carne. Essa descendência de Adão, se a gente for pensar nessa criatura da descendência de Adão, irmãos, a gente já morreu. Pensa aí. Mas não pensa vamos supor, pensa nisso, sabendo que é o pensamento de Deus sobre isso, entende? Pensa Deus vendo a descendência de Adão, e lá nasceu a gente dessa descendência. Quando a gente criou no Evangelho da Graça, pense aí que Deus viu a gente morrendo ali com o Senhor Jesus Cristo. Então, da descendência de Adão, já está lá a nossa certidão de óbito. Michel Quirino está morto. Essa criatura que veio de Adão, chamado Michel Quirino ali, imagina uma certidão de nascimento, agora tem uma certidão de óbito. Isso é o que está na mente de Deus. É uma coisa forte, né, irmãos? Mas a verdade de Deus é isso. Mas aí é que tá, acaba por aí? Não. O que acontece? Na mente de Deus, o que acontece? Eu morri, só que aí Deus fez uma nova criatura. Vamos lá, vamos ver esse versículo aqui. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. 2 Coríntios 5,17. Então, a gente está vendo uma etapa que primeiro envolve morte. A velha criatura morreu. Só que aí chega uma nova vida. Uma nova vida. A 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo é posição. Não é condição nossa. É posição. Para sempre. Uma vez só aconteceu e assim vai ser para sempre. Para a eternidade. E nós estamos nessa posição. Nós estamos em Cristo. Quando cremos no Evangelho da Graça, a gente chegou nessa posição. Não por nossos méritos, nossos feitos. Porque Deus nos transportou de um lugar para outro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui é uma condição? Não. Condicionalmente, a gente vai vivendo isso na prática. A gente tem o privilégio de experimentar isso na prática enquanto a gente está aqui na Terra. Mas esse versículo, irmãos, é um fato. Lembra? A outra passagem que fala da morte, que eu fui crucificado com Cristo, é um fato. Eu já fui mesmo na mente de Deus. Da velha criatura, o velho homem. Foi crucificado na cruz com Cristo. Só que aí chega um outro fato. Eu sou nova criatura. Então, na mente de Deus, eu estou só nessa criatura aqui, ó, na nova que ele fez. E essa nova é perfeita. Por quê? Porque é uma nova criação que flui de um homem, Deus, o Senhor Jesus Cristo, que fez essa obra, que reconciliou a gente com Deus, e que é perfeito, e que é homem que está nos céus. Por isso que fala que ele é o primeiro, porque ele foi o primeiro homem a passar pela morte, a ser ressuscitado, a ascender aos céus e ser glorificado. E a gente flui dessa vida, que é a vida de Cristo glorificada. A nossa nova criação que Deus fez em nós, essa nova criatura, ela flui dessa vida perfeita e poderosa e glorificada, que é a vida de Cristo. E tudo isso foi uma glória adquirida de Cristo na obra que ele fez. Então, irmãos, a cruz, quando fala dessa imagem da obra de Cristo na cruz, ela encerra uma história da gente na mente de Deus, a gente morre, essa criatura, mas chega uma nova.
Isso é um fato. A gente tem que viver a nossa vida para Deus aqui na Terra sabendo desse fato. Então, com base nessa verdade, irmãos, doutrinária, que é segundo os pensamentos de Deus e como Deus vê, é que a gente vai em comunhão com o Senhor, levando isso na prática. Mas olha só a importância da gente saber a base verdadeira. Mas aí é que tá. A gente está aqui na Terra e a gente ainda está com essa carne. Ó o assunto da carne voltando. Com essa velha natureza, com essa a natureza pecaminosa. A gente está ainda. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente anseia, né? Anseia esse momento. Eu não vou lembrar agora onde é que está essa passagem, irmão. Se algum irmão puder lembrar. A expectativa, eu acho que é Romanos 8. É isso, Romanos 8. Ah, não. É porque essa passagem está falando da grande expectativa da criação. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É um versículo que o apóstolo fala quando ele fala de que ele está numa ansiedade para poder deixar esse corpo. Depois eu vejo melhor, irmãos, para não demorar aqui. Se por acaso eu encontrar, eu reforço ele. Mas, enquanto estamos aqui nesse mundo, irmãos, nós sabemos que temos a carne em nós ainda, mas sabemos do fato de que essa carne vai ser tirada de nós. Mas enquanto a gente está com ela aqui, aí agora a gente vai lá, só para terminar, Dal, lá em Gálatas 2, 20. Citamos, inclusive, 2 vezes esse versículo. Não seria o Romanos 8 e 22, não? Deixa eu ver aqui, irmão Isaac. Aqui, ó. É o 22 e o 23. O versículo estava bem abaixo. Porque o 22, obrigado, irmão Isaac. O 22 fala assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Que quando Adão pecou, ele não só afetou a ele mesmo e sua descendência, como a criação toda de Deus. Tem até um versículo no Antigo Testamento que fala que até as estrelas estão manchadas, né? Então, até a criação fora da terra deteriorou por causa do pecado de Adão. Toda a criação foi afetada. E a criação geme, está gemendo, com dores de parto até agora, esperando essa redenção do Senhor. Porque o Senhor comprou o mundo. Lembra lá de Mateus? A parábola lá de Mateus, que fala que o Senhor comprou, né? Não lembro, irmão, se fala se comprou o mundo ou outra figura que remete ao mundo, né? Mas tem esse ensinamento de que o Senhor, ele comprou o mundo na sua redenção. O mundo todo está comprado por ele. Por isso que quando ele reinar no milênio, ele vai estar reinando em uma criação que é de sua posse, mas não uma posse no sentido de criação, porque ele tem essa glória também, ele criou, mas ele também tem uma posse no sentido de compra. Eu criei isso aí, mas eu comprei por meio da obra. Um campo, isso, irmão Leônidas. Obrigado, é isso mesmo. Um campo, comprou o campo. Só um outro ponto aí, você vê que não é a redenção da carne, né? Justamente. Irmão Isaac, a obra de Cristo na cruz, na verdade, é uma obra que a gente vai estar toda uma eternidade lá na presença do Senhor aprendendo. Porque a obra de Cristo na cruz, o poder dela não foi apenas para resolver nossa situação. A gente foi beneficiado com essa obra. Só que a obra de Cristo na cruz foi para resolver tanta coisa
Que é por isso que a palavra deixa bem claro que Cristo fez isso para Deus, para o seu Deus Pai. E Deus ficou plenamente realizado com essa obra. Então, nós fomos beneficiados com isso. O mundo, a criação de Deus também foi beneficiada e vai ser rendida, vai ter essa redenção prática também. Então, a gente imagina assim, o senhor comprou uma mansão, mas ainda não foi morar na casa. Mas quem passa ali, a pessoa vai falar, não entra aí não, porque aí é do dono tal, ele vai chegar aí mês que vem para morar aqui. Então, é praticamente essa situação, né, trazendo essa alegoria para o Senhor. O Senhor é dono desse mundo, tanto no sentido de criação, mas também de compra. Ele comprou esse mundo, mas ainda ele não tomou posse. E quando ele tomar posse, ele vai vir numa posição de juízo. É que está lá o livro de Apocalipse, né? Botando ali, a gente vendo ali o Senhor ali com todas aquelas características de um juiz, porque ele vai chegar nesse tom aqui para arrumar a casa dele. E aí a criação vai estar rendida e vai agradecer, né? Porque está gemendo de dores de parto até agora, como diz a palavra. E aí, em Romanos 8, 23, o apóstolo Paulo conclui aqui, ó, e não só ela, não só a criação está gemendo, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vamos ver outras versões aqui, quando fala adoção. A redenção, né? A adoção, a nossa... Irmão, se eu estiver falando muito rápido, algum irmão me sinaliza, viu? Sim, irmãos, então voltando aqui. Então, esse verso 23 fala da nossa... de como gememos, né? Enquanto estamos aqui nesse mundo. Por que é isso? Porque ainda estamos na carne. Nós temos a escolha de não viver e obedecer à carne, ou seja, essa natureza pecaminosa que a gente tem. Porque pela fé, nós sabemos que para Deus nós já estamos mortos, o que compete à natureza pecaminosa. Entendeu, irmãos? É por isso que é importante. A nossa vida cristã aqui na Terra, ela é toda pautada com a fé. Toda pautada com a fé. Não há um ponto de nossa vida cristã que a gente vai agir corretamente se a gente estiver pensando com a nossa mente, na nossa sabedoria humana, com nossos olhos carnais, mas precisa ser com os olhos da fé. Viver aqui, ó, era lá, Dalco, por isso que eu estava pedindo para ir lá em Gálatas 2:20, porque aqui mostra o nosso princípio de vida aqui. Quando fala que já estou crucificado com Cristo, né, que foi o nosso ponto aqui. Mas o versículo continua colocando um outro fato para a gente aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, por que na carne? É no sentido de obedecer à carne? Não. É na carne porque eu ainda estou na carne. Então, reforçando, para Deus, essa velha criatura que veio de Adão morreu, já está enterrada, sepultada, o caixão fechado lá, 7 palmos. Na mente de Deus é isso. Na mente de Deus a gente só tem a nova natureza que foi feita dele. Por isso que ele nos olha e é como se estivesse olhando o seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o amor que a gente vai aprendendo de Deus para com seus filhos, nós, é um amor inestimável, porque ele está nos olhando dessa maneira, irmãos. De fato. Só uma observação. Eu acho que se a gente olhar em outras traduções, tem tradução que não vai colocar esse vivo na carne. Entendeu? A vida que agora eu vivo. Porque, assim, talvez a tradução melhor seria vivo como homem ou vivo no corpo, porque o cristão ele não vive mais na carne.
a carne ainda pode estar em nós, mas nós não estamos na carne. Lá em Romanos fala que nós já estamos no Espírito, entendeu? Nós não estamos na carne. A carne, por assim dizer, ainda está em nós, mas nós não estamos mais na carne. Então, acho que a tradução melhor seria agora a vida que eu vivo, não na carne. Ou a vida que eu vivo no corpo, ou a vida que eu vivo como homem, aí poderia ser melhor. Mas não a vida que eu vivo na carne, porque o cristão não vive mais na Entendi. carne. Ele vive no espírito agora. A carne ainda está em nós, mas nós, por assim dizer, não estamos vivendo mais na carne. As outras versões, irmão, também, todos praticamente citam aí, o irmão Dal tá vendo aí, né? Na versão de Darby também fala, traduzindo aqui em Flash. Eu acho que tem alguma tradução que fala diferente, não achou nenhuma, não? Não, a King James fala na carne, John Nelson Darby na carne. E pelo meu modo de entender, eles provavelmente estão errados. Não é porque lá em Romanos, ou a interpretação, talvez tenha alguma outra interpretação, lá em Romanos fala que a gente vive no espírito. Lá em Romanos 8, né? Nós não vemos mais na carne. Então tem alguma coisa errada. E tem uma Por isso que tradução eu disse, irmão, que por isso que fala eu que disse. não fala na carne. Oi? Quem falou? Repete aí, irmão, eu falei por cima, Tem perdão. uma tradução NH, não sei o que, novo verso, alguma coisa assim, NH e alguma outra coisa. E nessa versão fala a vida que agora eu vivo. Mas não tem esse complemento de viver na carne. Eu vou tentar ver, irmão, tem um site chamado. Ah, meu Deus, agora a pronúncia aqui é desafiador. Bible Church Publishers. Irmão Dal. Irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, porque assim, eu aproveito também e indico também para os irmãos, né? É proveitoso esse site. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Esse site tem dois, na verdade. Tem um chamado Steam Publishers e tem esse aqui. Peraí, tá aparecendo aí? Compartilhar. Não, compartilha o áudio, não. Eu não sei se está aparecendo aí, irmãos, para vocês. Está aparecendo a tela? Para mim, não. Ah, então eu vou tirar. Tá dando algum aviso aqui, algum problema, não sei o que é. Eu vou rapidamente aqui no site que eu citei aqui agora e vou lá no versículo. Por quê? Esse site tem uma opção de você ir em algum versículo específico e você pode encontrar explicações de irmãos reunidos ao nome do Senhor, especialmente daquele versículo. Ou então te dá até referências. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui de mostrar isso para os irmãos também, porque é de proveito, né, na hora de fazer, quando vai se fazer algum estudo, surge alguma dúvida, né, e quiser consultar esse site. Eu vou passar aí, Dal, para o irmão, então o irmão compartilha, tá bom? O irmão passou aí a tradução da nova, nova tradução da linguagem de hoje. Aí.
No caso, eu fui lá, clicando ali em Bíblias, e aí eu fui, né, em Gálatas 2, e escolhi o 20. Já está aí aberto, Gálatas 2, 20. Aí, irmão Dal, o irmão traduz a página, já traduziu, né? Aí tem a tradução, ó, de John Nelson Darby. Desce mais, irmão, por favor. Aí, ó, ministério neste versículo. Clica aí. Pode apertar. Isso. Aí, ó, vai aparecer explicações de alguns irmãos exatamente sobre esse versículo aí. Aí a gente pode ver aqui algumas dessas explicações aqui para ver, irmãos, se tem algo referente a esse ponto na carne aqui. Sobe mais um pouco, Dal. Vamos virar do início. João Darby comenta, ele foi crucificado com ele, de modo que a condenação disso se foi para Paulo. É Cristo a quem a morte sob a lei havia alcançado. A lei havia alcançado Saulo, o pecador, na pessoa daquele que havia se entregado por ele, de fato. E agora o próprio Saulo, em consciência, e trouxe a morte ali. Mas a morte do velho homem. E agora não tinha mais direito sobre ele. Aí outro ponto fala, Cristo, naquela vida em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Cristo viveu nele. Outro ponto, ele viveu para Deus e considerou a vida corrupta de sua carne como morta. Sua vida extraiu todo o seu caráter, todo o seu modo de ser da fonte de onde fluiu. Não fala nenhum ponto sobre o ponto específico da carne, não. Mas, de qualquer maneira, irmão, de qualquer maneira, eu estava dizendo, assim, apesar do termo, ele pode ter sido aplicado errado, mas no sentido, porque estava em conexão até o assunto de nós estarmos gemendo aqui, né, enquanto estamos aqui nesse mundo. Porque a natureza pecaminosa, ela ainda está, como o irmão falou, ainda está em nós. Por isso que uma está morta diante da mente de Deus e a outra está viva. E aí a gente com a nossa responsabilidade, e claro, aprendendo a verdade de Deus, a gente se deixa guiar por essa nova vida, que tem como o Senhor, o cabeça, o Senhor Jesus. E essa velha natureza, que ainda está em nós temos que ter a fé, o exercício da fé, de saber que ela já está crucificada com Cristo. Essa velha criatura nossa já está morta. Se eu não boto essa base de fé na minha vida, eu posso ir para um outro pensamento de que, por exemplo, eu tenho que disciplinar a minha carne, ou eu preciso melhorar a minha carne, ou então fazer alguma coisa com a minha carne. A questão o Senhor não está pedindo nada disso, porque quem resolveu sobre a nossa carne, irmãos, foi o Senhor Jesus Cristo. E a gente já sabe o que aconteceu, foi crucificada. A nossa velha natureza foi crucificada. Só que, lembra do exemplo que eu dei do Senhor ter comprado o mundo, mas o Senhor ainda não tomou posse daquilo que ele comprou. Vai chegar um momento que ele vai estar ali tomando posse daquilo que ele já comprou. A mesma coisa, trazendo essa fórmula, para a gente também. Nós já sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, mas vai ter um momento específico em que essa velha natureza finalmente vai sair de nós. A gente vai se livrar de uma vez por todas. Por isso que a nossa senda aqui, enquanto estamos nesse mundo aqui, é de fé. Porque se eu viver com meus pensamentos, com as minhas inseguranças, né, e preocupado que minha carne é isso, minha carne é aquilo, que pode fazer, e ficando nessa preocupação, e não ocupando com aquilo que envolve a nova vida,
que a nova vida é perfeita, que vem, que flui dessa vida de Cristo, eu vou estar vivendo nesse mundo afligido de uma maneira que pode atrapalhar o meu exercício de andar na verdade. Então, irmãos, é importante isso. Por isso que é importante a leitura, o estudo, a comunhão com os irmãos, né, no estudo. Claro, também a Assembleia de Deus, que é um lugar onde o Senhor ali está no meio, onde tem ali o Senhor dirigindo ali também os ensinamentos, porque a gente precisa aprender, para poder se exercitar de acordo com a vontade de Deus e sabendo cada vez mais a sua mente também, a sua mente sobre nós. Que quando a gente coloca essa base, muita coisa muda. Então é isso, irmãos, basicamente é isso. Só para concluir, para fechar esse assunto, lá Romanos 8, vamos ver, Romanos 8, versículo 7, 8, 9, 3 versículos, eu acho que já 7, 8 e 9 já nos ajuda bastante a entender essa questão. Pode ler aí, Dal. Romanos 8, 7, 8 e 9. A tela não tá... Tem que mudar a tela, viu, Dal? Isso. Eu vou ler aqui, tá? Porquanto a inclinação da carne é Eita, isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, o na, tá vendo? Na carne. Pelo Isaac observou. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí, o 10, para concluir. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E só mais um detalhe, esse corpo aí nesse versículo é como se fosse o corpo do pecado, o conjunto de pecados, e não o nosso corpo físico, porque senão a Bíblia entrar em contradição. Nosso corpo não está morto, ele está vivo e ele é templo do Espírito Santo. E aí iria voltar toda a preocupação, né? Que a gente estava tratando sobre isso, né? Se meu corpo tem que estar morto aqui, então eu vou ter que me sacrificar, pegar o cinto e bater nas costas de novo. Não é esse o ponto, né? Então é importante sempre frisar isso aí. Irmãos, foi até importante esses pontos para a gente ver o quanto que requer de tempo, né? E para a gente debruçar sobre estudar a palavra por conta de muitas traduções, e inclusive que, né, vão tendenciar para gerar confusão. E a gente termina ficando embaraçado. Então é importante sempre ficar realmente buscando com base naquilo que a gente já entendeu, e a palavra não pode entrar em contradição. Nós não estamos mais na carne. A carne ainda está em nós, mas nós não estamos na carne, porque o Espírito Santo habita em nosso corpo físico. Espírito, alma e corpo, não sei muito bem explicar, mas o Espírito Santo habita em nosso corpo. Então, a gente tendo essas ideias, entendendo isso, fica mais fácil para a gente não achar que estamos na carne. Não estamos mais na carne, graças ao Senhor.
para encerrar aqui, irmãos, que o irmão Dal está bem criterioso no horário para ir, eu deixei aí um link aí sobre o Velho Homem, uma indicação de leitura para os irmãos aí, para lerem posteriormente e né, ver mais sobre esse assunto aí, que é muito importante. Definições doutrinais. Passei o link aí no chat para quem quiser ler. Pronto, então a gente segue amanhã nesse ponto. Arcádio e Honório, 395 depois de Cristo. Aqui é a gravação.